Notem que as pessoas desviam da sua natureza feita à semelhança de Deus com extrema facilidade. Todos os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas, como é muito fácil sair dessa natureza divina, ficam absolutamente perdidos na vida. Aliás, já se desvirtuam quando ainda crianças, em função do meio familiar apegado, individualista, protetor, entre aspas, em função das dualidades impositivas ou medrosas, onde essas crianças crescem. Toda criança nasce, sim, com a mente absolutamente zerada. Mas com essa convivência nesse ambiente familiar absolutamente apegado, é que começam a criar todos esses problemas. Quando todos deveriam viver de conformidade com os princípios verdadeiros e divinos de Deus e da alma, e não com os princípios absolutamente venenosos do ego. Pode ou não pode, quero ou não quero, gosto ou não gosto, etc. E se hoje a natureza está em desarmonia com as verdades de Deus, então é melhor corrigir esse descaminho. E todo mundo que usa dessas dualidades está com a sua natureza desvirtuada. Mesmo porque estar vivendo fora dos princípios divinos da sua natureza é estar errando continuamente. Quantos anos você tem? 40, 30, 60, 80? O 80, 70, a sua vida inteirinha você veio errando. Veio errando. E isso tem que ser corrigido um dia, porque a cobrança vem. E a forma mais fácil de se começar a viver de forma correta é agindo com o silêncio mental, ou com a neutralidade mental. Isto é, tem que sim calar o ego e as suas dualidades. O quero ou não quero, pode ou não pode, etc. Senão, não tem como corrigir o erro. O erro está na dualidade. Então, como eu vou sair e passar a viver corretamente? Só tem um único jeito: eliminar o único erro, que são as dualidades mentais, sempre voltadas ao mundo material. E tenha fé na verdade da neutralidade mental. Então, Buda disse, no dia... não queiras nada desse mundo e serás eternamente feliz. É isso aí. Então, essa neutralidade mental irá te salvar, literalmente irá te salvar de qualquer situação, e ela fará com que não erre nunca mais em sua vida. Nunca mais você vai errar. Por quê? Porque se você cala o ego, quem vai assumir a sua vida é o você, a alma, idêntico a Deus. E Deus não erra, absolutamente perfeito, onisciente, onipotente e onipresente. Então, não tem como errar. Então, agarre-se a essa neutralidade, custe o que custar, aconteça o que for, mantenha absoluta neutralidade. E depois, está lá na oração lá do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade de Deus. Nunca vai estar, você nunca vai encontrar em nenhum texto sagrado que seja feito a sua vontade ego. Nunca, tá certo? Por isso que está lá escrito que seja feita a sua vontade. E para você fazer as vontades de Deus fluir na sua mente e na sua vida, só tem um único jeito: calar o ego, para que o ego não sobreponha os quereres apegados e dualistas e venenosos acima dos quereres de Deus. Então,
tenha total fé em não querer nada deste mundo material. Pense, se você é a alma espiritual e que pertence ao reino divino de Deus, por que se apega ao mundo criado e mutante? Se você pertence ao reino de Deus, está lá escrito, conquiste o reino de Deus, tá. Por que você tem que conquistar o reino de Deus? É óbvio, porque você pertence ao reino de Deus. Afinal, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, conquiste esse reino de Deus. Então, você tem que se desapegar desse reino do mundo criado. Então, por que a gente tem que ficar apegado às coisas do mundo criado e mutante? Não tem. Por isso que tem que eliminar esse apego ao mundo material para poder entrar no reino de Deus. Isso é o mesmo que só que o apegado age exatamente de forma oposta. Ele acha que o seu mundo é o mundo material. A sua vida é a vida material. Ele acha que esse mundo é real, quando na verdade, é o maior engano. E querer viver nesse mundo material e não querer o mundo espiritual é o mesmo que um pássaro que se apega e quer viver, sei lá, nas profundezas do mar. É totalmente fora da sua natureza. Assim como nós nos apegarmos a esse mundo material, é totalmente fora da nossa natureza. Por isso que nenhum apegado nunca teve e nunca terá nenhuma experiência com a própria alma e muito menos uma experiência direta com Deus. Por isso que é necessário, é obrigatório esse desapego, essa neutralidade mental para calar o ego. Então perceba que são dois mundos absolutamente antagônicos: o mundo de Deus, da alma, e o mundo que nós estamos vivendo temporariamente aqui. Absolutamente opostos em todos os sentidos, principalmente porque os apegados a esse mundo material assumiram ser o falso e inexistente ego. Tá certo? São dois mundos opostos. Hoje, os apegados estão vivendo uma vida oposta à sua natureza divina. Por isso que é infeliz, é estressado, é medroso, é nervoso, é ansioso, é depressivo, sei lá o quê. Exatamente o oposto da sua natureza divina. Absoluta paz, tranquilidade, pura sabedoria, puro amor, puras virtudes. É exatamente o oposto. Portanto, comece a viver o básico da sua verdade para não se arrepender e nem se sentir culpado dos erros e das mentiras impostas pelo ego na sua mente e na sua vida. Tem muita gente que passa por traumas extremamente que traz muita culpa para a sua própria vida. E isso é um grande pesadelo para essas pessoas. Mas não significa que esse pesadelo seja uma grande verdade. Não acontece. Isso daqui, tudo que acontece na nossa vida é que nem você está lá dormindo num sono tão profundo que só um balde de água fria vai te acordar. Então, essas pancadas que as pessoas recebem em suas vidas, com a família, filhos, trabalho, problemas financeiros, de relacionamento, tudo isso é para simplesmente praticarmos essa neutralidade mental. Nada acontece contra as vontades de Deus. As vontades de Deus são sempre de puro amor, onisciente e onipotente, onipresente. Então, não pode existir nada de ruim naquilo que acontece na nossa vida. É simplesmente para
uma grande oportunidade divina para podermos praticar, eliminar o ego. Então, os quereres dualistas, sim, os quereres dualistas são manifestações covardes e ilógicas que obrigam os apegados a esconderem as verdades da própria alma e de Deus. Quando a pessoa é apegada, egoísta, materialista, o que ele está fazendo na verdade? Ele está escondendo dele próprio a própria alma e Deus. Isso que acontece na vida dos apegados. Ah, mas eu sou religioso, acredito em Deus, eu sempre oro para Deus. Grande balela, grande mentira. Quem está fazendo isso é o ego anti-Deus. Tá certo? E depois, não sabe orar, não tem fé, e um mero convencimento unilateral. Porque se você tivesse fé verdadeira, inabalável, tá certo? Você já teria se iluminado. Nada te abalaria, absolutamente nada. Você já teria calado o ego. E Deus já teria se manifestado na sua vida e a alma também. Então, não tem fé absolutamente nenhuma. Não tem amor, não tem absolutamente nada. Amor verdadeiro pertence ao mundo real de Deus e da alma. É eterno, inabalável, imutável. Agora, o amor daqui não. O amor do apegado é um verdadeiro apego, que ele acha que é amor, mas, na verdade, dali 5 minutos já está nervoso, já está insatisfeito, já está triste, já está... Onde já se viu uma coisa, um amor venenoso desse? Amor é tão venenoso aqui que até passam a ter vingança, ódio. Aquilo que amava ontem, hoje se tornou em vingança e ódio. Para ver que isso não é amor, mas é um mero convencimento unilateral de que tem fé, de que tem amor. É uma grande mentira que a pessoa coloca na própria vida e engana a si própria e vai tocando o barco sem perceber a verdadeira natureza que já recebeu de Deus. E percebam que manifestar todas as dualidades do ego é manifestar a própria falsidade de forma desafiadora às vontades divinas e verdadeiras de Deus. Isso é uma loucura. O ego ainda desafia Deus, dizendo: as minhas vontades são melhores do que as suas. Toda vez que você impede das vontades de Deus se manifestar na sua vida, e você impõe as suas vontades, você está dizendo para Deus: a minha vontade egoísta, materialista, mesquinha é melhor do que a sua, Deus. Ele é muito desafiador, é muita ignorância para uma pessoa que já recebeu uma alma idêntica ao Criador. E o mais importante, neutralize as manifestações do ego e nunca mais terás que mentir para si, para a vida, para os filhos, família, para a sociedade e mais para ninguém. Enquanto você é o ego, você é a pura mentira. A sua vida já é uma mentira para você. Imagina para a família, para os filhos e para tudo mais. Você é o ser feito à semelhança de Deus, mas hoje você é o antideus. Você é a mentira da sua própria vida. Claro que se você é a mentira da sua própria vida, você vai ser a mentira para todo mundo, principalmente daqueles que você acha que ama. Então tem que sim corrigir todos esses erros gravíssimos. Aliás, os apegados se convencem que estão dando o melhor de si para sustentar a família com dignidade, etc. Como que você apegado está dando o melhor de si? O ego não tem nada de bom. É puro egoísmo, ganância, materialismo, medo, autoritarismo,
é só essas coisas, só veneno. Então não tem nada de bom. Então como que você se convence que você está dando o melhor de si para sustentar a família, educar os filhos, etc. É? O ego não tem nada de bom, muito menos dignidade. Mas tem esse tipo de convencimento e ficam insensíveis às mentiras que o ego impõe em suas próprias vidas. Não tem a menor sensibilidade de entender que está envenenando a si e a própria família. E mais, percebam que os apegados têm uma desculpa para tudo que ocorre na vida. Ele quer justificar todos os erros, e todas as justificativas do que acontece na sua vida é absolutamente falsa. Desculpas para todos os seus problemas e sofrimento são explicações e justificativas sempre com outras dualidades. Aconteceu isso daqui porque não sei o que não teve atenção, sei lá, o que fez coisa errada. Ele justifica um erro com outro erro, tá certo? Quando tudo que acontece na vida é a lei da causalidade. Causa negativa, efeitos negativos. Mas não, ele quer justificar todos os erros. É a falsidade, é a mentira acobertando a falsidade. É o erro acobertando o erro. Isto é, erram nas causas, erram nos resultados e erram nas justificativas e nas falsas desculpas. É erro do começo ao fim, a vida. Isso tudo é apenas um subterfúgio para que o ego mantenha os apegados cada vez mais iludidos e escravizados, quando uma simples prática de calar as dualidades abriria as portas para se viver nos princípios das verdades de Deus e da alma, que o conduziria à sua origem eternamente divina, onde só existe a verdade absoluta. Claro, e aí não existe nenhuma mentira. Portanto, perceba que com o silêncio mental, a prática de calar o ego, já não existe a menor possibilidade de se mentir para si e para os outros. Por que que não vai ter? Porque você vai assumir o você alma, idêntico a Deus. E Deus vive no mundo absoluto, puro amor, pura sabedoria, pura prosperidade, pura alegria, pura paciência, tolerância, compaixão, benevolência. Então, não existe o oposto. Então, não tem como errar. Mas o apegado erra, porque ele é baseado em dualidades voltadas ao mundo material e não ao mundo absoluto. É por isso que essa neutralidade tem que calar esse ego absolutamente mentiroso e maldoso. E mais, no dia em que você próprio perceber que você merece as verdades de Deus, o apegado nunca pensa dessa forma. Ele cobra, mas nunca pensa dessa forma. Mas no dia em que você próprio perceber que você merece as verdades de Deus, você também descobrirás que todos merecem a mesma verdade imutável e sábia do Criador, tá certo? E essa verdade da neutralidade te livrará para sempre das mentiras e dos aborrecimentos do ego. E a neutralidade vai te livrar até mesmo do que os apegados pensam serem bons para a vida e que emocionam a mente. Muita gente gosta de ficar emocionado. Isso é um maior veneno para a vida. No mundo de Deus não existem emoções, porque é um mundo absoluto. E o que é emoção? Emoção não faz parte da sua natureza espiritual.
Por quê? Porque toda emoção, ela nasce, tem uma causa exterior. Tá certo? Se é causa exterior, é que nem a alegria dos pais que vê seus filhos formarem em algum doutorado aí. Ai, estou feliz porque meu filho agora é doutor. É, é um fato exterior influenciando o seu apego, o seu quero, gosto, etc. Tá certo? Por isso que toda emoção vem do exterior, inferior para, como chama? Acariciar o seu ego, inflar o seu ego. Por isso que é um grande veneno. Né? A neutralidade vai te livrar de todas essas emoções e vai te livrar dos sofrimentos sutis das saudades. Tem muita gente que gosta, né, da saudade. Nossa, naquela época era muito bom, meu pai era assim, a família era assim, brincava disso, daquilo e sente aquela saudade. A saudade até parece coisa boa, pois trazem velhas recordações do passado, mas, na verdade, é uma forma sutil de sofrimento. Saudade não é. Saudade é, sim, uma forma sutil de você sofrer, e que trazem sofrimentos no presente. É o típico sofrimento bom, entre aspas, mas é a mais pura expressão dos quereres e não quereres, do gostei, do não gostei do passado, dualidades do passado. E são puras ilusões mentais, por fato, ilusões mentais por causa dos fatos e circunstâncias que ficaram impregnados na mente do apegado, e trazendo mais sofrimento no agora que está com saudade sofredora. Assim como não existem momentos tristes, não existem os momentos bons. Por que não existem momentos bons e não existem momentos ruins? Porque tudo isso é produto do ego, do quero, não quero, do gosto, não gosto, tá certo? E isso não existe no mundo de Deus, no mundo da alma. E se a alma só tem sentimentos divinos e absolutas, nunca se curvará aos bons momentos e muito menos aos maus momentos, sempre se referindo aos fatos e circunstâncias passageiras desse mundo material. Os fatos e circunstâncias do passado, como que você deve tratar, como você deve encarar. Nossa, meu pai e minha mãe se sacrificaram para me educar, para fazer com que eu me torne uma pessoa assim, assado. Né? Como que eu devo fazer com tudo isso? Simplesmente agradeça. Agradeça ao passado. Tudo que aconteceu na sua vida passada, simplesmente agradeça a Deus. Como sendo mais um degrau para se neutralizar a sua mente no presente momento. Tá certo? Então, se você tem saudades, agradeça por aqueles momentos, mas agradeça para que você consiga manter tudo isso de forma absolutamente neutra. Então, é isso aí, pessoal. Boas práticas aí para todo mundo. E depois, a gente deve deixar realmente a nossa vida por conta de Deus. Quando nós deixamos absolutamente tudo por conta de Deus, faça apenas o que você tem que fazer. Vou ter que cozinhar para a família, limpar a casa, vou ter que ir no supermercado, vou ter que estudar, vou ter que me atualizar. Faça isso. Faça tudo o que você tem que fazer, mas os resultados, deixe tudo por conta de Deus. Não procure absolutamente nada. O que acontece na vida e na prática quando nós
eliminamos definitivamente todos os nossos quereres. Então não pode querer correr atrás do dinheiro, não pode querer sustentar a família, não pode querer, como se diz, formar os filhos numa boa faculdade. Quem disse isso? Tudo isso e muito mais, ganhar dinheiro, dar conforto, segurança para a família, etc. Quando você deixa tudo por conta de Deus, quem se responsabiliza é Deus. Deus vai assumir a responsabilidade pela sua vida, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pela sua finança, absolutamente tudo. Por isso que está escrito lá, conquiste o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. E eu acrescento, gloriosamente, divinamente, automaticamente, naturalmente e abundantemente. Tudo que você pensar e imaginar e muito além. Tá certo? Então, tem que largar esse ego e tem que deixar. Eu sou uma pessoa trabalhadora e muito responsável, eu não deixo nada faltar na minha família. Grande besteira, grande erro. Por quê? Porque é o ego tentando assumir a responsabilidade, quando o ego é o mais irresponsável. Mas eu consegui dar conforto, segurança, ganhei muito dinheiro na minha vida para dar conforto para minha família. Tá, você esqueceu que você conquistou isso com materialismo, com ganância, com mesquinhez, sei lá o quê. Tudo causa negativa. E um dia essa cobrança vai vir na forma de sofrimento, desarmonia, medo, estresse, nervosismo, tristeza, ansiedade, depressão, etc, etc. Então, você é feito à imagem e semelhança de Deus, absolutamente onipresente, onipotente e onisciente. Você hoje não sabe o que vai acontecer no seu futuro, e nem é próspero por natureza. É, entre aspas, rico por ganância, por materialismo. Tá certo? Então, deixe tudo nas mãos de Deus. Elimine o ego, elimine todos os seus quereres e Deus vai se responsabilizar integralmente e gloriosamente, divinamente da sua vida e de tudo mais. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima.